Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está ouvindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao Vale um Podcast. Pegue um cafezinho, sente na cadeira, pegue o seu bloco de notas, porque se estamos aqui, é porque essa conversa vale um podcast. Nós estamos aqui com o nosso convidado hoje super especial, o Padre Carlos, juntamente com o Luiz Carlos Schneider. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, não vai ter pergunta inicial, né, Matheus? Hoje não. Hoje não, por quê? Vocês já devem ter assistido o episódio com o Luiz Carlos, foi o último episódio aí que a gente colocou no ar, e ele trouxe vários insights valiosos sobre a carreira de empreendedorismo dele, e hoje a gente vai conhecer finalmente quem que tá por trás de parte dessa carreira, dessa trajetória dele, que é o Padre Carlos. Padre, muito bem-vindo. Obrigado Luiz. pela acolhida de vocês obrigado, aqui, Carol. e é um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Maravilha, então vamos começar pelo Luiz. Luiz, como que tu conheceu o Padre Carlos? Como que foi essa trajetória inicial de vocês e o que trouxe, né, vocês até aqui? Carol, Matheus, obrigado de novo, obrigado pelo convite. E nós começamos uma conversa lá atrás e nós fomos até um pedaço, vamos assim dizer. E vale essa conversa, vale um podcast, né? Vale essa conversa para nós explicar algumas coisas que para mim foi muito importante, que me fez encaixar algumas peças. E daí quando eu falo com o Padre Carlos, eu sempre falo com muito carinho, porque eu sei que foi um divisor de águas na minha vida. E como eu já tinha falado no outro podcast, eu já tinha estudado praticamente tudo que possa imaginar que tinha de literatura sobre sucesso. Né, sobre ser bem-sucedido. O que pensar de livros que tiver, eu já tinha lido. E por muitos anos eu fui consultor de empresas, ainda sou, e passei por muitas empresas, via empresários tendo sucesso, e daí caindo, outros que tinham um sucesso mais perene, mais horizontal, vamos assim dizer. E tinha uma coisa que eu não conseguia entender, o que era o fator de sucesso? O que tinha por trás? Por que alguns saltavam e de repente caíam, outros se mantinham numa constante, e eu estava passando num momento da minha vida que era literalmente um divisor de águas. Em outras palavras, podia dizer, estava no fundo do poço. E estava tudo legal, eu achava que estava bem bom ainda. Naquela situação, a gente nunca acha que está ruim, né? Porque por mais que está, hoje eu olho para trás e eu vejo que eu literalmente estava no fundo do poço, levantando a bandeirinha branca lá e dizendo, deu para mim, chega, porque eu achava que eu entendia tudo. Eu achava que eu tinha consciência de tanto que eu já tinha estudado, tanto que eu já tinha lido, bom, o que tem que eu não conheço? E foi muito inusitado, porque eu sei que eu estava numa tarde na empresa e chegou um amigo, o João Júnior, um corretor de imóveis, e ele trouxe uma amiga, a Jo. E nós conversamos a tarde inteira, a gente entrou em assuntos de espiritualidade, religiosidade, prosperidade, tudo. E no final dessa conversa, a Jo falou o seguinte, Luiz, você tem que conversar com o Padre Carlos. Eu pensei, quem que é o Padre Carlos? Não, o Padre Carlos, e ela é do Mato Grosso. Eu pensei, ela é do Mato Grosso, aqui, tá, mas de onde é que é o Padre Carlos? Não, aqui de Balneário Camboriú. Eu pensei, mas olha só. Tá bom, João, então me passa o contato dele, eu vou conversar com o Padre Carlos. E na hora eu não dei muita bola, mas eu pensei, bom, se ela falou isso e tudo conspira, né, eu vou falar com o Padre Carlos. E eu chamei no WhatsApp com o Padre Carlos e nós marcamos uma primeira conversa. E eu lembro que na época eu estava numa situação que, sabe quando você dá um passo e você não sabe se vai ter alguma coisa ali na tua frente? Tá dando um passo no abismo e, cara, será que tem um chão? E foi nessa situação que eu conheci o Padre Carlos e comecei a conversar com ele. E eu lembro que na primeira vez que eu fui lá conversar, a primeira pergunta que eu fiz para o Padre Carlos foi, o que é Deus? Porque naquela situação eu duvidava até disso, né? Da existência de um Deus, da existência de algo maior. Porque quando a gente não vê um passo à sua frente, está tudo obscuro, a gente começa a duvidar de tudo. Aí eu entendi por que eu fui direcionado para o Padre Carlos.
porque eu venho dessa questão de uma família que é católica, vai na igreja, e eu passei por seminário, e hoje eu olho para trás, não poderia ser outra pessoa senão um padre, para falar comigo aquele momento, para que eu tivesse aquela questão de credibilidade. Bom, aqui eu posso confiar, porque aqui eu sei onde é que eu estou pisando, né? E daí, quando eu conheço o Padre Carlos, que é o que está aqui com nós hoje, e que eu pedi para vocês, para nós fazer essa conversa, é para mostrar o que está por trás, o que tirou o Luiz daquela situação, daquele fundo do poço, para uma nova consciência. E quem é o Padre Carlos? Aí nós vamos pedir para ele, né? Com certeza, ele está aqui hoje, né, para falar um pouquinho com a gente. Acho que muitas pessoas devem estar curiosas, mas como que o Padre Carlos, né, pode ter ajudado nessa questão da prosperidade, ou de que caminho, de que rumo seguir? Quando eu penso em padre, né, eu penso assim, é a pessoa que vai falar na igreja um pouco da palavra de Deus. A gente não tem essa concepção de que ele pode nos ajudar em outras áreas que não estejam relacionadas necessariamente à espiritualidade, tanto que hoje vai falar muito sobre a prosperidade em si, né? Então, padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o que o senhor faz, além de conduzir as paróquias. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, é uma alegria. Eu me chamo Carlos Alberto Chiquim, Padre Carlos. Sou natural lá de Curitiba. Estou aqui em Balneário há já uns 5 anos, mais ou menos, residindo um pouco mais, porque minha família tem um apartamento aqui desde o ano 2002. Então, nós conhecemos a cidade já há um bom tempo. E como eu sempre trabalhei na área administrativa da igreja, ou coordenando seminário, fui reitor, fui secretário executivo da Conferência dos Bispos no estado do Paraná, morei muitos anos na CNBB, também em Brasília, abri missão em vários campos da África, a gente girou todo esse mundo de Deus. Então eu tenho uma experiência com lideranças. E aí eu comecei a perceber as carências que existem nas lideranças. Não importa que nível esteja. Se é uma liderança, um padre, um bispo, um seminarista, uma catequista, né, um coordenador de pastoral. E com isso, então, quando eu tive, depois de minha experiência, eu tenho hoje 38 anos de sacerdócio, né? Eu tive a oportunidade de ter um pouco mais de tempo para mim, depois de uma experiência de uma doença cardíaca que eu sofri, eu tive um tempo de reflexão e eu comecei a buscar conhecimentos. Então eu fui entender o que significa esse aspecto de empreendedorismo, de lideranças. Aí busquei na psicologia, nos cursos de formação psicológica, busquei na área do empreendedorismo, na área do coach e acabei me encontrando na programação neurolinguística, PNL. PNL é uma tecnologia de formação, de mudanças de vida, de estado indesejado para estado desejado de uma maneira muito rápida, mudanças permanentes a curto prazo. E com eles descobri algumas pessoas fantásticas na área da PNL, né? Porque me formei nos Estados Unidos com o criador da PNL, Richard Bandler, com um grupo de médicos que me apontaram uma outra área da PNL, que era a área do inconsciente, o que são as gravações do inconsciente e o porquê nós temos certos bloqueios, tanto na área da prosperidade financeira, na área do dinheiro, ou na área dos relacionamentos, ou na área da saúde física e mental. Então, diferente um pouco da PNL tradicional que cuida de vendas ou de persuasão, eu entrei no mundo do inconsciente, exatamente com as ferramentas da programação neurolinguística, da medicina quântica, da neurociência, da expansão da consciência de David Hawkins, que é um dos grandes criadores desta metodologia de formação. E acabei, então, ajudando pessoas, né? O Luiz é um deles que está aqui comigo, né? Mas a gente tem no currículo aí mais de 4.000 atendimentos individuais de ajuda às pessoas em todas as áreas, desde uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, uma dor no quadril, uma dor nas costas, uma psoríase, uma alergia, uma coceira, uma intolerância à lactose, uma rinite, até bloqueios, né? Bloqueios, medo de prosperar, bloqueios na prosperidade financeira, por que eu faço as coisas e não consigo ir para frente, né? Por que eu me saboto, né? E na área dos relacionamentos, relação
os dramas que vêm através das dificuldades que as pessoas têm no relacionamento, né? E é esse um pouco o percurso, né? Usando uma série de metodologias. Então, eu uso na minha proposta de trabalho de ajudar as pessoas na superação, eu uso um pouco das ferramentas da programação neurolinguística, uso das ferramentas da medicina quântica que eu aprendi com um grupo de médicos fantásticos, uso as ferramentas da neurociência, né? E as novas ferramentas que hoje existem para expandir a consciência de David Hawkins, que acho que muitos de vocês já devem ter visto, né? A escala das emoções, cada emoção corresponde a um nível de consciência e o que esse nível de consciência acarreta na vida de cada pessoa. E como você vai mudando, escalando essa escala de emoções para transformar a tua vida. É um processo de transformação de vida. Transformação de vida. E quais são os pilares que o senhor atende? O senhor estava falando de um tripé, né? Isso. Como que funciona isso? A nossa felicidade, para eu estar bem, para eu estar em paz comigo mesmo, para estar em paz com os outros, é um tripé, né? É na área da saúde, física e mental, é na área do dinheiro, que é a parte da prosperidade, e é na área das relações. Eu com quem? A minha área relacional familiar. Quando eu falo em saúde, aqui está um pouco um divisor que muitos entram na PNL para a área da prosperidade e eu me especializei na área do equilíbrio interno. Então, 85% das doenças que hoje assolam a humanidade provém das emoções. Apenas 15% são doenças físicas, vírus, bactérias que nós apanhamos do mundo externo. Mas desde uma alergia, uma dor de cabeça constante, uma enxaqueca, até um câncer, por exemplo, ela tem uma origem emocional. E se você sabe detectar, você tem condições de apresentar ferramentas, né, para poder haver essa superação. O outro aspecto é a questão das relações. Então, tem muita gente, tem muitos problemas que surgem exatamente pelos dramas familiares, pelas separações, pelas dificuldades, pais separados, filhos sem pais, filhos adotivos, essas angústias todas, né? Então, esse é um outro leque muito grande. E aí, quando uma pessoa passa por um processo de um estresse emocional decorrente de uma frustração no amor ou numa dimensão relacional, ela vai disparar, como se abrir, né, lá dentro de seu DNA, das suas células, vai abrir um aspecto que vai desencadear um processo degenerativo em um desequilíbrio, baixando a imunidade, aumentando a ansiedade, surgindo uma depressão, surgindo uma alergia no corpo, né? Então, tudo é entrelaçado, né? Amor, saúde e dinheiro, né? A dimensão do dinheiro também é outro aspecto importante, que é a chamada prosperidade financeira, que leva em conta não só o dinheiro, mas que leva em conta a minha formação, a minha carreira, o trabalho que eu tenho e o resultado financeiro que eu tenho, né? Então esse processo, ele é único, né? Se você tem que estar perfeitamente equilibrado na sua saúde física e mental, na sua carreira, no seu trabalho profissional e resultado financeiro e na sua relação familiar. Não adianta nada você prosperar financeiramente, ter um saldo bancário, uma conta bancária astronômica, se você está destruído na tua saúde ou se está arrebentado na tua relação de amor ou de família, né? E as pessoas, elas têm sempre um desses problemas, né? Afeta e tem um processo que acontece, né? Ou você está com um problema na saúde, ou você está com um problema na família, ou você está com um problema financeiro, né? Então esse é o tripé onde eu trabalho, né? Todos os atendimentos, não tem nenhum que não escape. Ou é problema de família, problema de relacionamento, separação, problema de filho, problema de bebida, problema disso, né, que vai decorrente. Ou é problema de não prosperar financeiramente, não consigo chegar onde eu quero chegar, tenho dúvidas onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa tem tudo o que precisa para ganhar muito dinheiro, mas chega na hora de fechar um contrato, não fecha, bate na trave, a bola não entra, né? Está sempre patinando, né? O porquê que fica patinando, né? E a saúde, né? Que eu já falei bastante sobre isso, né? Então esse é o tripé que
mantém o equilíbrio da pessoa, a felicidade da pessoa e a abundância da pessoa. Vocês lembram da palavra de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, ter vida em abundância é ter saúde, ter vida em abundância é ter as condições para ter abundância, saúde, educação, lazer, né? Condições de vida, é ter tudo, né? Então, tudo concentra-se nessa dimensão de abundância, né? Que é a prosperidade na íntegra da nossa vida, né? Somos chamados a viver essa prosperidade apresentada por Jesus na palavra abundância, né? Que é o campo que todos devemos estar equilibrados. Eu acredito que a abundância, ela é estar em equilíbrio em todos os pilares. Que, como o senhor falou, não adianta ter muito dinheiro, mas ter um casamento falido, por exemplo, né? E acontece de a pessoa estar com algum problema em algum desses pilares na saúde, por exemplo, automaticamente vai afetar a prosperidade e o relacionamento. Porque se tu tá doente, tu tá mais fraco, fisicamente eu digo, né? Ou uma doença da mente, se tu tá com uma ansiedade, uma depressão, vai prejudicar a atuação na empresa, né? Tu como líder, como empreendedor, vai afetar no teu relacionamento conjugal com os filhos. Então, consertando acaba aqui automaticamente todo o resto ele se alinha, acredito eu, né? Ele entra em equilíbrio, em harmonia, né? Porque o que acontece, né? Se você está com uma dor, se você está com uma ansiedade, tem que lembrar que uma dor que eu sinto é um sinal do meu inconsciente que tem alguma coisa errada em minha vida que precisa mudar. Nós somos muito acostumados a usar a medicina convencional, né? Se eu tenho dor, eu tomo um analgésico, eu mato o sinal, né? Eu mato o mensageiro que está me trazendo uma questão, né? Então eu acabo resolvendo paliativamente, eu supero uma dor. Mas a dor que está ali, ela tem uma origem. Essa origem é um desequilíbrio no seu inconsciente, na sua mente, que vai, consequentemente, como você falou, afetar as outras áreas se você não resolver na origem. Isso. Por isso que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho bem, de uma maneira bem global, envolve tudo, porque é a sondagem daquilo que está no teu inconsciente, sabendo que o nosso inconsciente são 95% do cérebro e a área consciente são 5%. Por isso que essa forma de atendimento que eu estou propondo, que não é minha, mas é uma coletânea de várias tecnologias de desenvolvimento, né? Ela tem um caminho de superação. Tem um caminho que propõe você superar uma doença grave, superar uma dor permanente, superar digamos assim, uma estagnação da tua vida profissional, no teu trabalho, né? E até mesmo buscar outras formas de viver e de oportunidades que vão surgindo, né? Porque a tua mente vai se elevando, vai se expandindo, né? É um caminho de expansão. Muito bom, muito interessante. E a gente está com uma prova social do lado, né? Que é o Luiz. Eu ia perguntar de uma forma prática como era o Luiz quando chegou, quando o senhor conheceu ele, como que foi o Luiz depois de algum tempo, quais foram as melhorias que ele teve, quais foram as evoluções. Para mim, vendo hoje, não conhecendo o Luiz de antes, eu acredito que seja um case de sucesso, né? E depois eu quero que o Luiz compartilhe um pouquinho também qual que foi a virada de chave que entendeu, que mudou. Talvez dá para nós fazer o seguinte, né, Carlos? Trazer as técnicas que nós usamos. Né? Porque não é isso que o Carlos traz. Não é uma questão, eu vou ir por causa de dinheiro. Porque eu não tinha esse problema. Né? E, só que, claro, eu estava numa questão que eu não sabia qual que era o próximo passo. E assim, a gente fala, sempre que a gente fala de espiritualidade, religiosidade, tem aquela questão que a gente precisa deixar fluir, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Como é que é a passagem de Jesus Cristo lá? Crendo que terão. Tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos dará, mas você tem que acreditar e vibrar como se já tivesse acontecido. Regozijai-vos por já ter conseguido. Exatamente. Então é a dimensão. Você pode pedir, mas pedir com a emoção de já ter conseguido. Não pedir com carência, senão você está vibrando carência. Meu Senhor, me ajude porque eu sou pobre, eu sou infeliz, eu não tenho dinheiro. Você está jogando para o teu campo de energia a carência, está jogando a doença, né? Você tem que emanar. É uma força que sai dentro de você. Eu acredito naquilo
aquilo que eu estou pedindo, né? E infelizmente, né, muitas vezes, por isso é que entra um pouco a dimensão da minha formação. Eu sou formado em teologia, sou formado em filosofia e nessas áreas todas. Muitas vezes nós temos esta dificuldade porque por falta também de um conhecimento mais aprofundado da religião, da fé e até mesmo de nossos catequistas, né? Das pessoas que formam, das escolas bíblicas. Isso eu não falo só da Igreja Católica, eu estou falando de todas as religiões, né? Nós temos uma mentalidade errada. A gente pede porque a gente é pobre e infeliz. A gente pede vibrando carência. E Jesus ensina que nós temos que pedir vibrando abundância, vibrando alegria. Existem duas questões, informação e energia. A informação é o que eu quero. A energia é a emoção que eu coloco para conseguir. Perfeito. Eu quero saúde, esse é o meu foco. A energia que eu estou jogando para conseguir é a vibração por já estar experimentando ter saúde, né? São Tiago deixa bem claro isso, que contesta, né, aquilo que o Luiz está falando, né? Vocês pedem a Deus e não recebem, mas estão pedindo porque estão pedindo errado. Isso está no capítulo 4 da carta de São Tiago, né? Então já a própria Bíblia nos dá esta lição de como nós devemos vibrar na abundância, vibrar na prosperidade, né? Na abundância, como Jesus nos ensina, né? Eu vim que todos tenham vida, né? E para isso tem técnicas para tirar essas limitações, técnicas para tirar as crenças limitantes que acontecem, técnicas para eliminar sentimento de culpa ou de mágoa, porque essas duas emoções, na escala das emoções, são aquelas que mais afetam nossa energia e nos impedem de crescer, né? Que geram dívidas emocionais no nosso inconsciente. E uma dívida emocional, o teu inconsciente fica pagando sempre, a vida inteira. Então, se você tem uma dívida emocional, por exemplo, você fez alguma coisa para alguém, o teu inconsciente vai te cobrar a vida inteira. Uma dívida física, eu comprei qualquer coisa, por exemplo, um carro, eu parcelo e pago em tantas vezes. Se eu tenho uma dívida emocional no meu inconsciente, que é um sentimento de culpa, o meu inconsciente vai ficar pagando a vida inteira. E ele paga em 3 moedas. Quais são as 3 moedas? Paga na minha saúde, paga no meu dinheiro ou paga nas minhas relações de amor. Tudo é interligado. Isso são dívidas emocionais. Uma dívida emocional também é uma técnica que a gente usou muito, né, com o Luiz, é quando eu sinto que alguém fez algo para mim. A dívida é do outro, é ele que me fez, é ele que me traiu, é ele que me machucou, é ele que falou mal de mim, né? Mas eu guardei, então é mágoa, então a dívida é minha e ela vai gerar o mesmo fator de não merecimento. Mas também tem dívida emocional comigo mesmo. Eu me proponho a fazer um exercício físico, eu me proponho a fazer academia, eu me proponho a... Aí eu não cumpro, meu inconsciente me cobra e ele vai cobrar de quem? De mim. Como é que ele vai me cobrar? Nas moedas. Quais são as moedas? Dinheiro, saúde e relações de amor. Então é tudo uma ligação. Temos que lembrar que somos corpo, mente e espírito. São Paulo fala corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa dimensão física. A mente ou a alma é a nossa dimensão, né, de expansão, de eternidade, de divindade, né, que nós chamamos isso de consciência, que tem que estar sempre evoluindo e crescendo, expandindo. E o espírito é a força de Deus dentro de nós, é o que nos mantém vivos, né? Uma pessoa sem espírito é uma pessoa sem ânimo. Então, uma pessoa deprimida, por exemplo, né, está faltando o espírito de energia dentro dela. Por quê? Porque quem provoca esse espírito de energia, além da dimensão de fé divina, é o meu sistema límbico, é hipotálamo, hipocampo, hipófises, que vai descarregar por aquilo que eu penso e vai descarregar as emoções. Se eu estou em equilíbrio, vai descarregar serotonina, ou vai descarregar oxitocina, ou dopamina, ou endorfina. Se eu vivo uma tristeza, esses neurotransmissores não são liberados na tua corrente sanguínea, ou até são, mas as células não são capazes de receber, né? Então é uma integridade, você precisa fazer com que essa ferramenta, o nosso cérebro, que é um computador, trabalhe perfeitamente. E o computador nosso são processos químicos. O cérebro são processos químicos. É como você grava as tuas herança familiar, as crenças que você aprendeu do teu pai, da tua mãe, do catequista, do pastor, do padre, ou aquelas que você incorporou na tua vida, né? E como que isso está gravado no teu inconsciente e como isso está te afetando hoje na tua prosperidade financeira, como é que isso está te afetando hoje nas tuas relações ou na tua saúde, né? Tudo tem um fundo que está gravado lá
no teu córtex cerebral, né? E tem técnicas para isso, são uma série de técnicas da dívida emocional, ou eu tenho um vírus mental, né, na minha mente também, que é outra dimensão. Um vírus você pega na rua, Covid, gripe e assim por diante. Um vírus mental, você está gravado lá no teu inconsciente, você pega de outra pessoa, né? Ah, você não vai ser ninguém na vida? Isso não é pro teu bico, isso não é para você, né? Coisas que a gente escuta às vezes em casa, dos pais, da mãe, dos amigos, de pessoas. São vírus, né? Toma como verdade, né? Toma como verdade. Rico não vai para o céu, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é uma desgraça. Dinheiro gera dificuldade, gera briga na família, né? Essas coisas todas. Isso são vírus mentais que estão gravados no inconsciente que, como é 95% do cérebro, e o nosso consciente é só 5%, não adianta eu dizer, isso é uma crença, né? Mas é o 5% que está dizendo. Só que o que está sabotando é o 95% que está lá. Enquanto você não tirar aquela crença limitante, que é um vírus mental ou outra coisa, você não vai para frente. Porque quem ganha? 95 contra 5. Exatamente. E o 95 vai atuar de noite, quando você está dormindo. É ele que vai emanar essa energia para o teu campo de energia, né? Os 5% contra 95% não dá, né? E assim, ó, esse trabalho foi muito importante. Vírus mentais, ou vamos chamar de crenças limitantes. Imagina o Luiz como criança indo na igreja e daí tendo aquela passagem na Bíblia que rico não entra no céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E daí o que acontece? Não vou ganhar dinheiro. Exatamente. Ou eu a prefiro, gente acaba se sabotando. Carlos, fala um pouquinho sobre isso daí. Depois eu quero trazer uma outra crença que foi muito importante, que eu lembro assim, que isso aqui fez a diferença porque eu ressignifiquei. Tá. Fala Explica exatamente isso que você falou. Explica, essa é uma parábola? É uma passagem bíblica. Isso. Né? E a gente aprende isso. Na catequese, a gente aprende indo na igreja. Tem a passagem bíblica que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar imagina no uma céu. Criança ouvindo isso, do que um rico entrar no céu. E qual é o contexto disso? Tá. Jesus, quando explicava as coisas, ele usava, digamos assim, da PNL, né? Ou das leis que hoje nós conhecemos da neurociência. Mas só que naquela época não existia essa linguagem. Então Jesus falava por observação, ele observava o que está acontecendo. Olhai os lírios do campo, né? Ele olha as crianças que estão aqui, né? Ele falava por metáforas, eu sou o pão da vida, eu sou o fermento. E ele falava parábolas. A passagem do rico e o camelo é muito simples. A cidade de Jerusalém antiga é uma cidade murada, fortificada por causa das invasões estrangeiras. E na entrada de Jerusalém tem a porta principal, onde todas as caravanas entram e saem. E elas se fecham às 18 horas, que é o horário que determina lá, né? Que é o final da tarde, né? E ali, todos que tivesse que sair ou entrar, entrariam por portas pequenas e estreitas. Essas portas pequenas e estreitas eram construídas de maneira que guardasse a segurança da cidade. Então elas eram pequeninas por fora e eram grandes por dentro, como se fosse uma cunha. E essa cunha, ela tem exatamente o formato da cabeça de uma agulha, aonde você vai enfiar a linha naquela parte que está aberta para poder passar ali. Então a parte que fica para fora, exposta, é pequenininha. E a parte de dentro, para que as pessoas que estão lá dentro pudessem ver ou usar das suas armas. Então Jesus, usando essa observação, ele via os camelos entrar. E ele via o esforço físico que as caravanas tinham que fazer para que um camelo pudesse passar ali. Então tinham que tirar toda a carga que estava em cima do camelo, em primeiro lugar. Tinham que abaixar o camelo para que pudesse passar por aquela portinha estreita e baixa. E tinham que empurrar e puxar. Então era dificílimo um camelo passar pela porta. Essa porta até hoje é chamada de agulha. Se você for a Jerusalém, você vai ver essa porta. Onde que ela está? É uma agulha, é chamada de agulhas. Então nesse ponto Jesus quis dizer 3 situações. Primeiro, para você entrar no reino de Deus, você precisa se despojar de toda a tua riqueza que está em cima de você. Senão você não consegue passar. Segundo, você precisa entrar de joelhos, quer dizer, tem que ter humildade, tem que ter sabedoria. E terceiro, tem que contar com a ajuda das pessoas. São aqueles que empurram e aqueles que puxam, né? Então, usando essa comparação, Jesus quer falar exatamente que precisa, para entrar no reino de Deus, se despojar daquilo que você tem, precisa se abaixar
humildade e precisa contar com as pessoas. Quando ele usa essa expressão, Jesus nunca condenou dinheiro ou riqueza, mas sempre condenou o comportamento errado das pessoas e do mau uso do dinheiro que as pessoas fazem. Então, quando eles se falam em riqueza, em dinheiro, se fala desse comportamento que a pessoa não respeita, né, os outros, que a pessoa é prepotente, não se despoja, quer levar tudo consigo, né? Vaidosa. E aí vem todos, o rico e Lázaro e outras expressões que nós vemos ali, né? Só que o que a gente fica quando aprende na catequese? Que rico não presta, rico não vai para o reino do céu. Mas você não vê o contexto que está por detrás de tudo isso, né? Veja que coisa linda, né? Quando nós conhecemos mais especificamente o contexto das narrações de Jesus. Até porque tem outros momentos da Bíblia que pessoas são prometidas que vão ficar ricas, né? Que vão ser bem-sucedidas. Então até seria um pouco contraditório condenar de fato a riqueza. No Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, no livro da Sabedoria, tem muitas passagens, né, que o homem justo prosperará, né? Por quê? Porque a justiça está associada aos bons comportamentos, às emoções mais elevadas nas escalas das emoções. Enquanto que roubo, falcatrua, mentira, trapaça são emoções negativas. Então quem prospera é quem está com um comportamento bom. Só que o que muitas vezes nós fazemos uma distinção muito errada, que a gente fala que é pecado ou não é pecado, né? Mas a própria palavra pecado na Bíblia, a palavra pecado significa estar em desacordo, fazer uma coisa errada. Só que nós acabamos transportando essa palavra pecado só para os problemas pessoais que eu pratico, para minhas coisas na minha vida íntima, mas pecado é todo comportamento errôneo que alguém faz, toda transgressão de qualquer tipo de lei. Isso é pecado, é transgressão da lei. Só que a gente reduz pecado para coisa espiritual e igreja, né? Você veja como que acontece. Isso é pecado, isso não é pecado. Pecado são transgressões. Se eu faço uma transgressão, o que acontece com a minha consciência? Baixa. E eu vou caindo na tristeza, no egoísmo, no desejo e assim por diante. Então eu não prospero. E quem é justo prosperará diante de Deus. Quem é justo é que tem comportamentos bons. Mas não é porque é um mandamento divino, porque é uma lei da natureza. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu ajudo o outro, quanto mais eu estendo a mão, quanto mais eu pratico a caridade, não porque é um mandamento de Deus, porque é uma lei da natureza. Isso é a expansão da nossa mente. Aí eu prospero, né? Vocês vejam que é uma maneira de entender, né, com uma abrangência um pouco mais apurada, né? Com um conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia, né? Sim. E é interessante, lembra que naquele outro podcast a gente falou sobre os 5 livros? E o 4º livro, Escola dos Deuses, ele traz uma frase mais ou menos assim, ó. A vítima sempre é a culpada. A vítima sempre é a culpada. Aquilo lá eu li e passei algum tempo refletindo sobre o que aquilo lá queria dizer. A vítima sempre é a culpada. Quando a gente entende isso de frequência, de vibração, de tudo isso, realmente, porque se aconteceu alguma coisa para mim, é porque eu estive naquela frequência. E não foi um terceiro que criou isso para mim, foi a minha frequência que materializou aquela situação. Então, se aquilo lá está acontecendo para mim, por que está acontecendo? O que eu estou vibrando? Qual a frequência que eu estou? Normalmente, eu tenho medo de ser assaltado. O que vai acontecer? Vai ser assaltado. Vai ser assaltado. Porque funciona como um algoritmo, né? David Hawkins, na Escala das Emoções, ele tem um monte de livros, eu estou com 3 deles estudando, que é um pouco a base também de algumas técnicas que eu estou desenvolvendo. Ele coloca que a nossa consciência, a nossa vibração, a frequência que o cérebro emite, né? Ele funciona como um algoritmo matemático. Você coloca uma pesquisa, né, quer comprar alguma coisa, você vai receber uma enxurrada, porque é esse o algoritmo que você está jogando para a inteligência artificial. É a mesma coisa da emoção. Você está vibrando nessa frequência, tua mente, teu cérebro vibra nessa frequência. E essa frequência é fácil de ser medida até cientificamente com equipamentos mais sofisticados. Aí você sabe que frequência que você está vibrando. E essa frequência que vai vibrando,
pela lei da física quântica, é como se fosse um espelho. Você está vibrando nessa frequência e você vai encontrar as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você está. Então, se você quer evoluir, se você quer crescer, você tem que subir um pouquinho, uma vibração maior, para você encontrar as pessoas que você quer vibrar, né? É a mesma coisa uma pessoa que quer se casar, quer encontrar um namorado, uma namorada, né? Se ficar a vida inteira num boteco, num bar, com quem ela vai casar? Com alguém daquele grupo. Se você quer casar com um médico, se você quer casar com uma médica, vai para um outro ambiente para você vibrar naquela frequência. Isso eu falo no lugar físico, né? Mas é um lugar emocional, tá? É uma frequência emocional. Tá? E o mais interessante, vocês que estão nos ouvindo, né? Saber que a escala que eu estou vibrando na minha consciência não precisa ter equipamentos tecnológicos como uma ressonância magnética, por exemplo, né? As técnicas, o David Hawking usava da cinesiologia, que é uma força muscular. O corpo te fala o que é congruente e o que não é congruente, né? Eu posso usar aqui uma técnica das mãos, da elastina do meu corpo, ou eu posso usar a radiestesia. Isso aqui capta exatamente que tipo de vibração de congruência ou incongruência que você está vivendo com perguntas bem precisas. Eu primeiro faço uma pergunta, inconsciente meu, eu tenho permissão para sondar o banco de dados da minha consciência? Sim. Daí eu pergunto assim, qual é o teu nome? Meu nome é Carlos. E põe a mão. Daí eu vou medir a energia que está vibrando no campo dela, a congruência acontece. Quando que a congruência acontece? Quando está exatamente perfeito paralelo. Se você vibrar numa mentira, ela vai se abrir, porque a radiestesia capta isso, que é quando o teu cérebro vive uma incongruência, você perde energia, essa energia é perdida. É a mesma coisa, está numa relação com uma pessoa tóxica, você perde energia. Está trabalhando numa área que você não gosta, o que acontece? É incongruência, você vai perder energia. E se você está trabalhando numa área que você gosta, é congruência, então você prospera. Você vai para frente. E esse tipo de técnica nós usamos muito no começo, né? Quando você colocou as tuas metas, lembra daquelas 5 metas que você tinha, né? O que era congruente com você e o que não era congruente com você. Isso é fantástico para você saber, eu estou numa área certa na minha vida? O curso que eu estou fazendo, que eu estou buscando, é congruente comigo mesmo? Por quê? Porque o meu consciente são 5%. E eu gravo tudo pelos olhos, pelos ouvidos e pelos sentidos. Agora, o inconsciente gravou isso, ele já sabe tudo. É 95%, ele sabe tudo que está acontecendo e sabe até a exigência do teu entorno, mesmo que você não saiba. E isso ele vai dizer, é congruente comigo essa área de formação que eu estou fazendo? É congruente comigo essa empresa que eu estou abrindo? É congruente comigo essa pessoa que eu vou contratar para trabalhar? Então, a congruência e a incongruência... A congruência é a harmonia que existe da pessoa que está comigo falando com o que eu já percebi, que está gravado no meu... E a incongruência é como se fosse uma mentira. Não é verdade. E ela se manifesta através do inconsciente. Do inconsciente. Que às vezes escapa da razão que a pessoa busca. Porque a razão é 5%. E o inconsciente é 95%. Quem que ganha, gente? Entendi. E a razão, muitas vezes, não acompanha o que o inconsciente já sabe. Porque a razão está limitada pelo quê? Pelos meus vírus mentais, pelas minhas dívidas emocionais, pela minha energia, pelos meus bloqueios pessoais. E isso é o caminho de liberação da pessoa, de superação, que vai fazendo com que a mente vá se abrindo e se expandindo, né? Aí, se eu tenho a certeza, isso está congruente, esse trabalho está congruente com aquilo que eu quero, o que vai acontecer? Congruência significa energia. Entra num estado de fluência, de flow, vai embora. Se está incongruente, vai surgir muitos problemas. Fuga da dor, busca do prazer. O meu inconsciente vai fazer de tudo para eu não sentir dor. Até mesmo falar uma bobagem para não fechar um contrato. Eu vou dar um sinal, eu vou dar uma amostra que não tenho segurança quando eu quero vender um imóvel, por exemplo. Eu transpareço essa insegurança com algumas situações que o meu inconsciente me sabota, tá? Isso é no relacionamento, isso é em todas as áreas da nossa vida, viu? E como que uma pessoa pode melhorar aquilo que o inconsciente está transmitindo naquilo? Fazendo com que o inconsciente trabalhe a teu favor. E não contra você. E como é que o inconsciente vai trabalhar ao teu favor? Limpando esses bloqueios que estão lá.
que são os roubos de energia, os gatos de energia, tirando as dívidas emocionais que você tem, tá? Os vírus mentais, que são as crenças limitantes, né? Limpando a energia da tua árvore familiar, porque aqui tem um outro detalhe também. Às vezes, aquilo que você está trazendo, uma falta de prosperidade, não é só tua, mas ela vem do compartilhamento de energia da tua família. Lembram lá na Bíblia, né? Certas situações vão ser cobradas até a segunda, terceira geração. Por quê? Porque nós, segundo a neurociência hoje, a biogenética hoje, e tem uma área de conhecimento que foi muito desenvolvida por Bruce Lipton, um doutor em biologia, que é chamada de epigenética. Você não herda só as características físicas dos teus pais e avós. Você herda também as características emocionais. O estado de consciência que estava a tua mãe quando te gerou. Ela estava feliz? Ela estava bem? Ela estava em paz? Ela estava segura? Ela tinha proteção? Ou ela passou por perengues, passou por dificuldades, passou por tensão? Isso gera o quê? O pensamento gera emoção. A emoção abre as torneirinhas no sistema límbico, gera neuroquímicos no corpo. Os neuroquímicos vão para a corrente sanguínea e vão fazer o estrago que devem fazer, gerando ansiedade, gerando depressão, gerando uma doença autoimune, por exemplo, latente, tá? Isso é alimentado pela corrente, pelo cordão umbilical para a criança e fica lá como armazenado nos genes da criança, né? No DNA da criança. Essa criança está crescendo, passou por um bullying na escola, passou por um trauma de separação da família, é um estresse emocional que faz acordar aquela memória genética que está gravada lá. A epigenética nos ensina que o ambiente onde eu estou é capaz até mesmo de transformar, de modificar o nosso DNA e as questões da célula. Então isso é uma ciência nova, né? A biogenética é uma coisa nova. E Bruce Lipton é um dos que mais estudou esta área e está ensinando. Tem muitos livros nessa área. Eu uso todo o conhecimento do Bruce Lipton, uso esse conhecimento que a física quântica se chama entrelaçamento quântico, que é o entrelaçamento de energia, porque a energia se compartilha na família. Eu tenho parte da energia do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, para uma limpeza, né? Aí se limpa, se harmoniza a energia familiar e você tem condições de superar. Tem crianças que eu trabalho com intolerância à lactose, por exemplo, com uma rinite, por exemplo, ou adolescentes, que o problema não é dela. O problema foi gerado na mãe, no útero da mãe, no ventre da mãe. E você faz a criança voltar lá, ela supera uma intolerância à lactose, ela supera uma rinite, ela supera uma alergia, ela supera um trauma, só tratando desse entrelaçamento de energia, dessa harmonização de energia, né? Então é um complexo, né? Não é só uma questão minha, né? Mas é um universo. Então é um caminho de crescimento e de evolução. Isso tudo é possível. Tudo é possível. E até uma criança consegue ter a percepção... Não tem, não precisa. Mas a capacidade de voltar lá atrás não precisa. Fazer trabalhar o inconsciente a favor? Não precisa. Eu trabalho com ela com a radiestesia e descubro o que está gravado no inconsciente dela. Eu só vou pedindo que ela responda algumas coisas, que ela vá dizendo algumas coisas e ela vai fazer uma regressão consciente. Aí eu trabalho conforme a idade da criança, a gente dá a força que ela precisa, a força de um super-herói, a gente apela aí, qual o super-herói que você gosta, qual é o superpoder que você quer ter, você usa esse superpoder como âncora para libertar a criança e dar à criança naquele momento que ela precisa. Como o inconsciente não é lógico, não é racional, ele entende, porque é tudo químicos, processos químicos, e o inconsciente não entende a razão, não entende a lógica. Essa nossa conversa aqui é uma conversa consciente, está no 5%. Mas se eu faço uma experiência como essa, demonstrar uma coisa ou não, né, que as varetinhas, uma fique para a direita, outra para a esquerda, elas vão obedecer meu comando. Isso é inconsciente, vai gravar no meu inconsciente, isso o inconsciente entende. Por isso que a gente usa também das brincadeiras. E a PNL não é uma terapia lógica, não é terapia. É uma brincadeira no teu cérebro. E o campo de
do jogo é a tua mente, né? Eu tenho uma curiosidade, ouvindo o senhor falar assim, o senhor sofreu algum tipo de preconceito por ter se especializado nessa área e ter recebido talvez alguma fala relacionada a misticismo, algo nesse sentido? Tem pessoas que perguntam, isso que o senhor faz é de Deus? Entendi. Essa palavra existe, né? Existe mesmo, claro. Tem pessoas que não entendem, tá? Tem pessoas Da assim própria muito igreja, mais né? da própria igreja, ou de dentro da igreja, pessoas já muito mais formadas em áreas, né? Muito mais fechadas, né? Que também não têm a consciência. Eu entendo perfeitamente, porque tudo é a expansão de consciência, né? Se você está naquela consciência, né? Naquele nível de consciência, significa que a religião para ela está sendo uma escravidão, tá? Não está sendo uma libertação, né? E quando você entende a religião como uma libertação, aí você expande a tua mente muitas vezes. E hoje, infelizmente, isso eu vou falar como padre, mas qualquer pastor que tenha um pouco de entendimento, ou qualquer pessoa mais capacitada, assim. As religiões, elas são fantásticas porque agregam as pessoas e desenvolvem na pessoa o sentimento de pertença e de fé. Perfeito. Mas, infelizmente, pelas crenças limitantes que existem, né, elas também impõem medo e impõem culpa, né? Medo e culpa. Medo de pecar e a culpa de ter pecado. E o medo e a culpa são as duas emoções que mais impedem o desenvolvimento e a prosperidade de alguém. Algo que era para ser bom acaba se tornando O que era para ser peso. bom acaba sendo algo que prejudica, porque você gera medo de... Se eu tiver muito dinheiro, eu tô pecando? Essa pergunta já veio muitas vezes, né? E aí a culpa, né? Culpa de ter e o outro não ter, né? Culpa de ter feito algo, culpa do pecado, né? Então a culpa, ela estagna. São dois níveis de consciência muito baixos que estagnam a mente da pessoa, né? Com isso a gente usa técnicas, né, de tirar as crenças limitantes. Quanto dinheiro você pode ter, Matheus? Quanto eu posso ter? Olha, números? Quanto dinheiro você pode ter? Eu posso ter... Que você possa viver bem e que não te cause nenhum drama de consciência. Olha, eu acho que eu não teria problema com drama de consciência nesse sentido, mas eu vou falar um número, então. Tá. R$1 bilhão. Tá. Então, vejam o maior princípio sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas temem ou ficam culpadas. Quanto dinheiro eu posso ter? Eu posso ter tanto dinheiro enquanto eu for dono dele. Porque quando ele passa a ser meu dono, ele não serve mais para nada, ele vai me escravizar. Sim. Então, isso é a consciência que eu tenho sobre o dinheiro, sobre os valores. Aí não importa. Enquanto eu for o dono, eu faço fazer com ele o que eu quero, para o meu bem, para que eu tenha a vida em plenitude. E não só a vida em plenitude para mim, eu posso, com esse dinheiro, oferecer vida em abundância para as pessoas que eu quero. Para familiares, para amigos, ou para pessoas, ou para instituições. É você que vai fazer o... Agora, enquanto você for escravo do dinheiro, o dinheiro for teu dono, pode ter R$1 bilhão na conta ou pode ter R$100 no bolso. O estrago que vai fazer na mente é o mesmo, né? Porque ali tem as ganâncias, a sovina, a mesquinhez, né? Então, isso é quebrar as crenças limitantes que nós vamos aprendendo, né? E aprende tudo nesse processo, tá? Por exemplo, um empreendedor. O empreendedor, ele abre um negócio, passa por vários perrengues, vitórias, enfim, todo dia é um dia com novos desafios, mas ele gosta do que ele faz, né? Tá. Ele tá satisfeito com relação à área, Perfeito. o segmento de atuação, os clientes, mas por alguma razão ele ainda não rompeu financeiramente. O que Isso acontece muito, tá? Uhum. Então ele está congruente com o trabalho é congruente com ele. Onde que eu vou? Eu equilibro a energia dele e vou fazer uma sondagem no teu inconsciente. Inconsciente meu, existe dentro de mim algum bloqueio que esteja impedindo a minha prosperidade? Aí vai aparecer sim ou não. Aparecendo sim, eu vou conferir. Você tem algum sentimento de mágoa ou de culpa por alguém? Aí vou trabalhar as dívidas emocionais. Vou eliminar as dívidas emocionais, que são os bloqueios que estão impedindo ele de decolar. Eu vou contar um exemplo bem interessante aqui de uma pessoa que o Luiz pediu que eu atendesse. Ela não ia para frente de jeito nenhum em nenhum trabalho, e ela tinha graduação superior, era profissional, né? E ela fez o processo comigo, e depois que tiraram esses vírus mentais, essas dívidas emocionais, ela conseguiu uma colocação fantástica. Aí depois de um certo tempo, ela voltou a falar comigo para ver um pouco a raiz de um vírus mental. Ela
achava que ela não merecia estar ganhando o salário que ela tão alto como ela estava ganhando agora. E ela queria se libertar dessa situação. Você veja o que fica no inconsciente. Isso são raízes muito pequenas, né? Porque nós vamos tirando as coisas grandes e quanto mais eu vou expandindo a minha mente, vou expandindo a minha consciência, ela vai ficando mais apurada, é que nem níveis de peneira, né? Primeiro as pedras grossas, as pedras menores, até ficar aquela areiazinha fina. Mas o teu inconsciente vai querer que você liberte tudo para que você possa crescer, né? Então precisou tirar ainda aquela raiz de uma crença limitante que ela estava ganhando muito dinheiro e ela estava com um drama de consciência. Que o salário que ela estava ganhando, ela não merecia. Gerou o quê? Fator de não merecimento. Ainda tinha uma dívida emocional com uma pessoa da família dela que ela tinha deixado passar. Né? E aí nós tivemos que liberar. E que ela não lembrava ou ela... Porque assim, por exemplo, eu tenho consciência que eu passei pela separação dos meus pais. Tá. Mas eu acredito que possa ter coisas que eu passei que eu não lembro. Sim. E aí isso é identificado nas ferramentas. É identificado nas ferramentas. Aí a dívida emocional que eu tenho é comigo mesmo? Não, é com meu pai, é com minha mãe. A gente vai estreitando, é com um colega, é no meu trabalho, é no meu ambiente familiar, é comigo mesmo, né? A gente vai estreitando... Isso por perguntas? O senhor vai fazendo por perguntas precisas que eu vou fazendo, que ela mesma vai dizendo. Aí a radiestesia ou a cinesiologia... ou a leitura corporal vai te mostrando que são sinais do teu inconsciente que diz sim ou que diz não. E quanto tempo geralmente leva para até que uma pessoa consiga entender, não, o problema está aqui, é por sessões ou depende muito da pessoa? É por sessão, cada sessão tem 1 hora, né? Aí, a primeira sessão, geralmente, a gente faz um levantamento, né, a anamnese do que a pessoa está precisando, né, e aí vamos trabalhando, pontualmente, situação por situação, até que a pessoa se sinta livre. E é muito rápido, não é, Luiz? Você tem experiência disso? Quanto tempo que... Algumas sessões. 1, 2 sessões. Né? Porque quando trata isso diretamente no inconsciente, você vai na raiz e ressignifica aquilo. Aquilo que o Carlos falou, tu faz uma regressão consciente. Tu chega lá, ressignifica e volta para o momento presente. Isso não é uma coisinha ou outra, são várias. Porque se vamos lá, tira de nós as crenças, tira de nós os traumas, os tabus, a gente não vira divindade? O que Jesus Cristo dizia? Não sou Exato. Tirar, por exemplo, um medo, uma fobia de cobra, uma fobia de dirigir, uma pessoa quer tirar a carteira e não consegue passar no trânsito, né? Quantas sessões precisa para isso? Se você for numa terapia convencional, é 1 ano, 2. Se for com a PNL, é 1 sessão. Para cada situação, é 1 sessão. Quer tirar uma rinite, é 1 sessão. Quer tirar uma intolerância à lactose, é 1 sessão. Agora, se quer um processo, não vai depender de mim. E nem dele, nem de você. Vai depender do que o teu inconsciente vai trazer. Aí pode ter 5 ou 6 ou 7, dependendo do número de situações que você está trazendo. Perfeito. Tá? É bem interessante, viu? E alguém que busca isso, como que pode procurar o senhor? Como que o senhor consegue ajudar essas pessoas? Quais são os projetos que o senhor tem à frente hoje? Hoje nós temos, assim, à frente o seguinte, né? Se você continuar atendendo individualmente, você vai ser limitado. Você vai ter um número X de pessoas que você pode atender. Por isso que estamos com um projeto de uma academia de expansão de consciência, onde você vai ter acesso, a pessoa vai ter acesso a um grupo de informações, a cursos de formação em cada área dessas. E desses, a gente tem como meta também tirar algumas pessoas que queiram se especializar nessa área para serem profissionais dessa área. Hoje eu atendo, se alguém precisar, eu atendo individualmente. Mas tem uma limitação, né? Porque a gente tem as outras atividades também. Então, nós estamos trabalhando numa plataforma de internet que se chama Academia da Expansão de Consciência, porque é muito mais além da PNL, ou da física quântica, da mecânica quântica, da medicina quântica, ou da neurociência, porque eu acabo envolvendo uma série de metodologias de transformação, de sucesso nessa única plataforma, apresentando cursos, né? Então, o primeiro curso que vai ser lançado em breve é Consciência de Prosperidade, para se entender um pouco tudo isso. Ali já vai ter técnicas, numa sessão,
Num dos módulos você vai aprender a limpar uma dívida emocional. E o mais importante, não é necessário fazer uma sessão comigo para tirar a tua dívida emocional. Você vai aprender a tirar sozinho na metodologia que eu apresento para a pessoa ali. E a pessoa vai aprender a descobrir se tem uma dívida emocional que às vezes ela Algumas técnicas eu dou para que são avisos do inconsciente. E há também aí, num curso um pouco mais evoluído, eu vou ensinar a usar as ferramentas de radiestesia que ela mesma vai ter consciência de só. Esse é um processo que vai acontecer com pessoas que queiram, né? Exatamente crescer e evoluir. Então eu tenho um vírus mental. O vírus mental que eu peguei do meu pai, eu não presto pra nada, né? Ou se às vezes o pai numa raiva também, quando o filho é rebelde, você não vai ser ninguém na vida, né? Tá gravado isso profundamente lá no inconsciente. E cada vez que ela vai fazer um projeto novo, ela não consegue, porque ela nunca vai ser ninguém na vida, né? Ela tem que ser obediente, né? É como se fosse uma coerência e com aquilo que o pai falou nela, né? Isso tá gravado no inconsciente. Enquanto você não desgrava, que tira, o inconsciente dela vai ter que ter uma coerência com aquilo que o pai falou, senão vai ser nada na vida. Então, quando começar a aparecer uma oportunidade dela ser alguém na vida, o inconsciente vai dar um jeito. É por isso que bate na trave, por isso que não fecha, por isso que as pessoas ficam patinando. Só que esse primeiro curso, a pessoa já vai ter acesso à ferramenta para ela limpar os seus vírus mentais. Tá? Esse primeiro curso vão ser mais de 30 ferramentas de equilíbrio de energia e de limpeza, né? É um arsenal, sabe? É um arsenal. Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Ou eu estou fazendo isso? Porque isso vem como um legado que eu fui aos poucos adquirindo na minha experiência de trabalho, nos cursos que eu fiz em vários lugares do mundo, nas experiências de atendimento, que são casos de sucesso, né? Não é nada tirado de livros, é tudo experienciado, concreto, com pessoas concretas. Né? Muito bem. Esse curso já está disponível? Já está disponível, né? Já está disponível. Não foi lançado ainda, vamos dizer que está no pré-lançamento, mas já está disponível sim. Para compra. Sim. A gente vai colocar na descrição o link de acesso, tudo para quem tiver interesse. E é muito interessante isso que o Carlos traz. E por que a gente está fazendo isso, né, Carlos? Depois que eu passei por todo esse processo, eu disse, Carlos, um dia tu não vai estar aí. E vai ficar isso. Vai perder, né? Vai se perder isso. Não, vamos. Isso é um legado para deixar para a humanidade, para a sociedade. Quantas pessoas podem ser ajudadas com isso? Sim. Né? Que nem o Carlos falou, o dia tem 24 horas, tem atividades, então não dá para atender o mundo. Tu atende um número limitado de pessoas. Só que nós temos tecnologia hoje. Vamos gravar isso, vamos deixar essas técnicas, vamos deixar isso à disposição da humanidade, da sociedade, para que todos possam ter essa expansão de consciência. E desse grupo que vai fazer no curso, que surgiu o interesse, que vai acompanhar as lives, que vai acompanhar o processo de crescimento, nós vamos tirar pessoas para um processo de imersão, né? Isso é interessante. Que queiram realmente aprender na prática como ajudar os outros. Que isso vai gerar o quê? Vai gerar uma nova profissão para ela, né? Sim. Uma nova metodologia de trabalho, né? E que é muito, muito eficaz, né? Muito bom. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu queria pedir para o Padre Carlos dar uma última mensagem, assim, acredito, com passos práticos, né? A pessoa ouviu tudo, tá, mas e agora? Por onde será que eu posso começar? O que será que eu tenho que identificar na minha vida para tentar melhorar? Alguns passos práticos que o empreendedor, né, porque muitos empresários assistem o nosso episódio e líderes com certeza lidam com muita responsabilidade, são exemplo, né, dentro das empresas e buscam, nós pelo menos a gente busca diariamente ser melhor em todos esses pilares, né? Então, o que o senhor poderia dar de sugestão, de passos práticos para a gente? Algumas atitudes vocês podem tomar, né? Porque isso tudo tem a ver com a expansão da nossa mente, que é chamada expansão da consciência, né? A PNL é uma ferramenta, a psicologia é outra ferramenta, né? Então, nós temos várias ferramentas. E tem a ver com a energia que você irradia para o teu campo. Então, em primeiro lugar, eu acho que é elevar o nível de energia que a pessoa tem, para que ela fique energizada.
O nível de energia tem a ver com serotonina, oxitocina, dopamina, endorfina, que não é, você não vai tomar suplemento alimentar, mas você vai produzir atitudes que gerem isso. Então, exercício de respiração profunda, né? Inspirar profundamente, segurar um pouco a respiração e soltar. Isso vai fazendo com que você capte não só o hidrogênio e o oxigênio que vão alimentar as tuas células, mas a partícula vital que está aqui, a partícula criadora. Os cientistas chamam isso de partícula de Deus, é o campo de energia que Deus criou, que Deus utilizou para criar todas as coisas, né? Então, inspirar e expirar aumenta a tua energia. Segundo, são atitudes. David Hawkins, no livro sobre a expansão da consciência, ele fala da generosidade. Então, a prática da generosidade. Eu desenvolvi mais pelo lado científico, né? As células, elas passam por processo de renovação a cada 21 dias, que são a mitose celular. A cada 21 dias a célula se divide. Fazer uma experiência de seguir 21 dias de atos de generosidade para energizar as células do teu corpo até que é o período que vai se tornar hábito em você, né? Uma prática, e pode ser em qualquer lugar, né? Ser gentil com alguém, cumprimentar uma pessoa, dar uma ajuda financeira a alguém, no trânsito, ceder alguém que quer entrar, né? Deixar de ser tanto estressado, porque você vai, em vez de você jogar cortisol e adrenalina pro teu sangue, jogue coisas boas, né? Então, atos de generosidade que você vai seguindo, né? Respiração profunda, né? E são atitudes que vão ajudando você a superar. Pensar quais são os medos e culpas que você tem. Quando você identifica quais são teus medos, né? Eu tenho medo, tenho insegurança quanto a investimento, tenho insegurança quanto a isso. Eu tenho culpa porque aconteceu alguma coisa na minha infância, ou com meu pai, com minha mãe, alguma atitude, né? Medo e culpa são as duas emoções mais terríveis que sugam a tua energia. São passos simples que aí nós vamos dando e vamos ajudando, né, a pessoa a superar, né? Que você pode fazer em qualquer momento. Sim. A prática, outra dimensão que ajuda muito a elevar a energia é a prática da meditação. Pega uma leitura de um livro, uma página de um livro e fique refletindo sobre aquele livro, né? Tem um ponto que é muito importante, eu já estou entregando muita coisa, né? Mas isso ajuda as pessoas, né? Tem dois cientistas que estudaram muito e descobriram uma terceira inteligência, né? Nós temos a inteligência intelectual, a minha capacidade de intelecção, a inteligência emocional é como eu lido com as minhas emoções, mas o que eleva mesmo a energia e me faz expandir é a inteligência espiritual. Atitudes de contemplação, que é uma certa elevação, eu elevo meus olhos para o horizonte, digamos aqui para o mar ou para uma árvore ou assim, eu ativo aqui o lóbulo frontal, que é chamado na neurociência de ponto de Deus, vai descarregando uma carga de neuroquímicos positivos e energizam o teu corpo, né? São breves, assim, atitudes. Para quem é religioso, a oração ajuda muito, né? A oração é uma elevação espiritual, né? Então, são situações que você pode, né, num período de tempo, já começar a sentir a energia circular de uma maneira muito mais importante. E o último pensamento é cuidado com a qualidade dos pensamentos. Pensamentos positivos e bons, vida próspera. Pensamentos negativos e mesquinhos, vida miserável, né? Porque o pensamento gera emoção, a emoção libera os neuroquímicos correspondentes no teu corpo. Muito bem. Muito obrigada, Padre Carlos. Obrigada, Luiz, por ter nos apresentado, né, o Padre Carlos e por ter trazido ele aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão tirar vários insights, vão aprender. Eu aprendi muito, acredito que o Matheus também já aprendeu muito só nessa quase sessão. E com certeza, se o senhor tiver disponibilidade, faremos novamente algum outro conteúdo. A gente vai ver também a interação, o que desperta mais interesse, né, nos empreendedores, nas pessoas. Pode pegar um tema específico, né? Isso, exatamente. Daquilo que eu falei, né? Exatamente. E aí teremos mais com certeza, né? Se o senhor tiver disponibilidade. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que tempo hoje é
tá escasso, né, com tanta agenda, e agradecemos, e principalmente pelo coração generoso de vocês, de poder estar transmitindo isso sem esperar nada em troca, né, pelo contrário, esperando que as pessoas possam tirar algo bom disso. Isso é raro e que bom poder contar com pessoas com o coração de vocês. Muito obrigada. Então eu faço das palavras da Carol as minhas também, com certeza foi uma honra estar presente aqui presencialmente nessa aula, mas quem vai escutar, seja no YouTube, no Spotify, com certeza também vai aproveitar muito, vai tirar muitos ensinamentos, e gostaria que vocês compartilhassem as redes sociais de vocês para as pessoas também buscarem mais conteúdos. O Luiz, eu sei que ele fala muito sobre o negócio dele, ele já comentou no outro podcast anterior, e o Padre com certeza deve ter ali os conteúdos no seu Instagram também, então deixa isso aqui pra gente começar a seguir você. O Instagram é Carlos Chiquim. Uhum. Carlos Chiquim, Chiquim. E o Luiz? Luiz Carlos Schneider. Luiz Carlos Schneider. Não é menos importante, porque a parte profissional do Luiz, olha, a gente tem que marcar um outro podcast só pra falar disso. Com certeza. Mas, novamente, agradecer vocês, falar que essa conversa valeu muito um podcast, e esperamos vocês numa próxima oportunidade. Obrigado. E Matheus e Carol, só para nós encerrar, não vai haver prosperidade, saúde e amor se não houver uma expansão de consciência. E daí, como é que eu sei em que consciência eu estou? Olha a sua vida, olha como é que está de saúde, como é que está no relacional e como é que está de prosperidade financeira. Muito bom. Aí você sabe o estado de consciência que você está. Você quer melhorar? Eleve o estado de consciência. Né? Isso que eu acho que nós temos, o recado que a gente quis deixar para passar aqui. E se eu posso dizer, Luiz, o que te fez chegar aqui? Porque eu entendi que eu precisava elevar o meu estado de consciência. E quem me ajudou nisso foi o Carlos. Por isso, dele estar aqui conversando e explicando tudo isso para nós. E assim, pode parecer novidade, para mim também é novidade, porque toda vez que eu converso eu aprendo um monte. Muito bom. Obrigado, Padre Carlos. Muito obrigada.